Fala pessoal, beleza? Chique 10, Walter na área, e no vídeo de hoje mais uma resolução de provas militares para vocês e com vocês a questão 42 da prova do ITA 2021 da primeira fase. Questão essa bem bacana, questão Chique 10 a respeito de inequação exponencial. Então vem comigo aí, já senta o dedo no like para você não esquecer depois, é claro também comenta e por fim compartilha com a galera, assim eu consigo trazer cada vez mais e mais conteúdo para você. Ele fala, seja S subconjunto dos reais, o conjunto solução da inequação. Ok, podemos afirmar que S é, ou seja, o que a gente pode dizer sobre esse conjunto solução? Para a gente resolver uma inequação exponencial, é sempre importante aqui, né, a gente lembrar que eu preciso tomar sempre o cuidado com a base. Ou seja, né, a base é a que manda principalmente, né, em manter ou inverter o sinal da desigualdade. Por quê? Se a gente for pensar, né, uma função f de x igual a elevado a x, então, o que vai acontecer? Né? Se o a for um número maior do que 1, ou seja, a gente teria uma função crescente, então o sinal da desigualdade vai sempre se manter. Isto é, se eu tiver a elevado a x1 menor que um a elevado a x2, então eu posso comparar os expoentes mantendo o sinal da desigualdade, x1 menor que x2. E aí, no caso, se o meu a, ou seja, se a minha base estiver entre 0 e 1, então o que vai acontecer? O meu a elevado a x1 ser menor que a elevado a x2, isso vai inverter o meu expoente, isto é, x1 vai ser maior que x2. Então, é isso aqui, essa é a parte teórica do nosso exercício, é o que a gente vai precisar saber. Bom, então para isso a gente precisa analisar x² mais x mais 1. Se você já está cansado de ver essa equação, né, x² mais x mais 1, você nem perdeu tempo, você sabe que ela não vai ter solução. Uma vez que a gente for pensar, né, nas raízes, o delta desse cara aqui é igual a menos 3, ou seja, delta negativo com cavidade para cima, a função é totalmente positiva. Então, eu estou nas condições da minha base, né, da minha exponencial, ser um número totalmente maior que zero. Agora, eu preciso decidir se ele está entre 0 e 1 e quando que ele é maior do que 1. Para isso, era interessante, né, uma maneira de você fazer isso, é claro, é a gente pensar no gráfico. Se a gente for pensar no gráfico dessa função aqui, né, no caso do x² mais x mais 1, o que a gente vai ter aqui? Ó? Se a gente for pensar aqui no gráfico, é uma parábola com concavidade voltada para cima, então é algo mais ou menos assim. Né? Então, deixa eu só deixar mais bonitinho aqui. Então, nós temos algo mais ou menos assim. Deixa eu dar aquela corrigida. Ok? Então, nós temos isso aqui. O que a gente sabe, né? Que ele passa aqui no eixo Y no ponto 1, que é justamente a nossa referência. Eu preciso saber quando que a f é maior que 1 e quando que a f é menor que 1. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou traçar aqui uma reta imaginária, e aí, no caso, a gente consegue, por exemplo, perceber o seguinte. Aqui no meio, esses caras aqui fazem a minha função, né, observe, ficar abaixo de 1. Aí, valores para fora dele faz a minha função ser acima de 1. E aí, no caso, né, basta a gente encontrar esse valor aqui. Para encontrar esse valor, basta a gente fazer x² mais x mais 1 igual a 1. Você vai chegar que x é igual a 0 e x igual a menos 1, que é justamente o 0, que aqui é a origem, que faz com que seja 1, e esse cara aqui, que é o menos 1, que também faz com que a minha função seja 1. Ou seja, pessoal, se eu pegar valores de x maiores ou iguais a menos 1 e menores ou iguais a 0, a minha função x² mais x mais 1, o que eu sei sobre ela? Ela vai ser maior que 0 e menor que 1. Então, eu estou nessas condições. Então, na hora que a gente for comparar a minha equação, o sinal da desigualdade vai inverter. Ou seja, essa expressão aqui, 2x² menos x menos 1, vai ser maior ou igual a quem? Como 1 é qualquer base elevada a 0, né? Desde que seja diferente de 0, né? 0 elevado a 0 para a gente não tem sentido. Então, a gente pode dizer que isso aqui é maior ou igual a 0. E aí, se você for resolver, né? Vamos pensar aqui, né? Isso aqui vai ser uma parábola com concavidade voltada para cima. Estou poupando aqui as resoluções das equações do segundo grau para a gente ganhar um tempinho, tá? Aqui, as soluções dessas equações é menos meio, né? E 1. Como eu quero maior ou igual a 0, eu quero a galera aqui para fora. Beleza. Bom, isso aqui é a solução dessa. Só que a gente tem que fazer ela junto com a nossa condição de existência, que é o meu x está entre menos 1 e 0. Então, se a gente pegar aqui o menos 1 e pegar aqui mais ou menos o 0, o meu x está entre menos 1 e 0, eu já consigo, por exemplo, perceber que o x satisfaz o fato de ele ser maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a meio. Então, a gente já tem aqui essa condição. Então, a gente já elimina, por exemplo, o caso da solução ser vazia.
Ok, agora a próxima coisa que a gente faz é o seguinte, e se o x estiver antes do menos 1, ou seja, se o x for menor que menos 1, ou maior que 0, x for maior do que 0, aqui não tem problema, você pode pegar menor ou igual a menos 1, porque como a sinal da desigualdade aqui é menor ou igual, não tem problema, tá? Então se x for menor ou igual a menos 1, ou maior ou igual a 0, a minha base, que é x ao quadrado mais x mais 1, pelo desenho aqui, pelo gráfico, eu sei que ela vai ser maior do que 1. Então, eu estou no caso onde a minha função ela é crescente, o sinal da desigualdade se mantém. Ou seja, 2x ao quadrado, 2x ao quadrado, menos x menos 1, ele continua sendo agora menor ou igual, só que menor ou igual a 0. E a análise que a gente vai fazer é a mesma, só que com novas condições de existência. Com cavidade voltada para cima, a raiz não muda, ou seja, menos meio e 1. Ok, no caso aqui, como eu quero menor ou igual a 0, eu quero agora a galera que está aqui no meio. E a minha condição de existência também mudou, né? Ela vai menor que menos 1, então aqui está o menos 1, e maior que 0. Então, se eu for pegar aqui o 0, está maior. Como eu quero o simultâneo, então nesse caso aqui, o meu x é maior que 0 e menor que 1. Então, o x maior ou igual a 0, menor ou igual a quem? Menor ou igual a 1. Como eu dividi a minha expressão em ou, né, ou resolve assim ou desse jeito, né, são dois casos, então significa que o meu S, ele vem aqui do menos 1 e vai até o meio, e depois ele continua união do 0 até o 1. Fechou o rolê. A alternativa correta é a alternativa D. Beleza? Então, pessoal, é isso. Ó, mais uma resolução aqui do Mateca. Não deixe aí de compartilhar com a galera. Não deixe, é claro, de se inscrever se ainda você não está inscrito. Um grande abraço para você. A gente se encontra sempre no próximo vídeo.